Olá pessoal, hoje a aula de vocês é sobre multiplicação e divisão de números naturais. Com isso a gente vai olhar aqui a segunda questão, certo? Observe como Eliana efetuou mentalmente a multiplicação de 45 vezes 200. Usando o mesmo procedimento, calcule a multiplicação 25 vezes 400. Bom, vamos tentar entender aqui o que Eliana fez mentalmente para que você possa resolver a questão assim como ela fez. Você tem 45 e multiplica por 200. O que Eliana percebeu aqui? Que 200 é 2 vezes 100. Como o 200 termina com 2 zeros, ele é um múltiplo de 100. Se fosse um número terminando em 3 zeros, por exemplo, 2000, seria um múltiplo de 1000, ou seja, 2 vezes 1000. Certo? Então, o número de zeros que o número possui no fim indica de quem ele é múltiplo. Por exemplo, um número dessa com 4 zeros. À direita, os últimos números são 4 zeros, significa que ele é múltiplo de 10.000. Óbvio, todos eles vão ser múltiplos de 10, mas olhando para o número de zeros, a gente consegue fazer algo bem melhor para poder fazer as multiplicações. No caso aqui é 48 vezes 10.000, certo? Então vamos lá, voltando para cá. Você tem 45 vezes 200. Só que 200 é 2 vezes 100. Então, temos 45 vezes 2 vezes 100. Só que 2 vezes 100, que é o 200, esse 2 aqui também pode multiplicar o 45. Afinal de contas, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado. 45 vezes 2 é 90, vezes 100. Agora, você tem o seguinte. Você tem um número que termina em 1 zero, multiplicando um número que termina em 2 zeros. Como é que você pode proceder aqui? Você pode simplesmente fazer a multiplicação normal, 100 vezes 90, fazer a multiplicação membro a membro, mas você também pode fazer o seguinte. Quanto é 9 vezes 1? É 9. Se você tem um zero aqui e 2 zeros aqui, no fim dos números, então você tem um total de 3 zeros. O seu resultado é 9.000. Você tem 9 dezenas multiplicando uma centena. Esse 10 que tem aqui subentendido, multiplicando esse 100, te dá esse 1.000, ou seja, os 3 zeros. Certo? Então é exatamente assim que Eliana pensou para resolver a questão. E é com essa ideia que você consegue fazer 25 vezes 400. É totalmente análogo à forma de você resolver. Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você tem o seguinte. Para percorrer 352 km, um carro consumiu 32 litros de gasolina. Viajando nas mesmas condições, quantos litros esse carro vai gastar para percorrer 451 km? Então, a gente tem o seguinte. Na terceira questão, quais são as nossas informações? A gente sabe que o carro gasta 352 km em 32 litros. Ou melhor, ele gasta 32 litros em 352 km de viagem. Certo? O que é que a gente precisa fazer aqui? Utilizar o teorema fundamental da aritmética para resolver isso aqui e descobrir quantas vezes o 32 cabe em 352. Se você não lembra, como é que a gente faz? Vamos fatorar esses dois números em números primos. Você vai pegar o 352, eu vou fazer para o 352, vocês fazem o resto e continuam a divisão. Esse número é par, então podemos dividir ele por 2. 352 dividido por 2. Olha, 300 por 2 é 150, 50 por 2 é 25 e 2 por 2 é 1. Então você tem 150 mais 25 mais 1. Você fica com 176. 176 ainda é par.
Você divide por 2. 100 por 2 é 50, 70 por 2 é 35 e 6 por 2 é 3. Então, você vai ter 50 mais 35 mais 3, ou seja, você tem 88. 88 é par. Então, você divide por 2. Você vai ter 44. 80 por 2, 40. 8 por 2, 4. 40 mais 4, 44. Que ainda é par, então você continua. Por 2 fica 22, que por 2 dá 11. E como bem sabemos, 11 é primo, né? Então, como a ideia aqui no teorema fundamental da aritmética é dividir por números primos, se ele só divide por 11 por 1, então nós temos que dividir por 11, que dá 1. Com isso, a gente fatorou 352. Agora você precisa fazer a mesma coisa para o 32, encontrar os termos comuns a eles nessa divisão, certo? Para não darmos a resposta de cara, vamos usar outros valores. Vou usar um exemplo parecido. Digamos que o carro corresse 150 km, 6 litros de gasolina. Ou seja, ele gasta 6 litros de gasolina para percorrer 150 km. Como a gente resolveria isso? Faria exatamente o que foi feito com o 352, com o 150 e com o 6. Ele é par, então por 2 fica 75. 100 por 2 é 50, 50 por 2 é 25, 75. Ele é ímpar, não vai dividir por 2. Divide por 3. Bom, 7 mais 5 é 12. 12 divide por 3. Então 75 também. 75 dividido para 3 vai dar 25. 25 é ímpar, não vai dividir por nenhum par. Não divide por 3, porque 2 mais 5 é 7. Mas divide por 5, porque termina em 5. E dá 5. Como 5 é primo, nós não vamos dividir aqui por 1, temos que dividir por 5. Passamos agora para o 6. 6 é par, então por 2 fica 3. E o 3 é primo, então nós temos que dividir o 3 por ele mesmo. 3 por 3 é 1. Agora vejam só. Nós temos 150 dividido para 6. Só que isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que é essa decomposição aqui. Se você fizer a multiplicação 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, você vai ver que dá 150. Dividido por 2 vezes 3, que é 6. Agora, observe que esses números iguais vão se dividir. O 2 divide por 2 e o 3 divide por 3. E isso dá 1. Quem vai restar? O 5 vezes 5. Fica 5 vezes 5 sobre 1. Embaixo sobrou 1, já que o resultado dessas divisões deu 1. E vai dar 25, ou seja, esse carro faz 25 km com 1 litro de gasolina. Então, se você quisesse descobrir, por exemplo, quantos litros ele gastaria para percorrer 500 km, bastaria você dividir 500 por 25. Então, o que você faz para descobrir a quantidade de litros gastos para percorrer uma determinada quilometragem é: você divide a quilometragem pelo total aqui de quilômetros que ele faz com cada litro de gasolina. Desculpa, eu coloquei um S aqui, mas não é um S. Não é de segundos, aqui é litro de gasolina. Certo? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero também a devolutiva das atividades. E até a próxima.